casa virou quase um plenário. É? Eu tenho vários locais. Ah, é? É. Escolhido aí, de casa, já de que eu faço plenário. Viu? Eu começo aqui, vou lá para cima, desço, carregando o computador. Ah, pois é, vai levando pela casa. Ainda bem que tem possibilidade. Né? Mas assim, ó, eu não. Quando é aquela reunião cumprida do PT. Ah, pois é. Pois é, aí tem, né? Aí tem. Eu não tinha nenhuma experiência de ficar em casa desse jeito. Eu vou lhe dizer, quando isso passar, esse vírus for embora, a gente vencer essa coisa toda, eu vou lançar uma campanha que é extremamente questionadora contra esse home office, que é uma opressão total, não tem horário, não tem nada. Bom, estão me avisando que você tem toda razão. Ela acaba com a sua vida, porque você não tem aquela contradição que mostra que você vai entrar em lazer. Tudo, aparentemente, seria um lazer, só que não é. Vira tudo um trabalho. Vira tudo um trabalho, isso mesmo. Bom, acho que é mais pesado para as mulheres, né? Mesmo quando a gente está mais sozinha, enfim, mas não adianta, a organização de tudo, quando tem uma família, a divisão sexual do trabalho não é igual, né? Eu tenho uma vantagem, que eu não tenho... a minha família está na casa dela. Né? Minha filha, meus 2 netos e meu genro. Tá? Eu estou sozinha aqui. Então, eu não tenho eu assumo o peso do meu corpo. Tá certo. E mesmo assim, sem divisão do trabalho, ele é bem pesado. Pesado. Bem pesado. Bom, tá aí um monte de gente dando bom dia, a gente entrou no ar conversando sobre a vida um pouquinho, porque aqui tem gente, entendeu, pessoal? O pessoal que está nos assistindo, aqui tem gente. Aqui tem gente. Tem gente, né? Isso é o mais... Carmênia. Tá aí a Carmênia, o Isel, direto do centro do mundo. Né? Um abração aí. Presidenta Dilma, primeiro, honra imensa minha estar conversando contigo assim em público, porque eu já lhe disse e repetirei em público que é uma das maiores, se não a maior honra que eu tive na minha vida, foi servir ao Brasil através do seu governo. Eu nunca eu nunca teria a oportunidade de tão útil ao meu país, gente brasileira, se não tivesse tido a oportunidade de atuar em uma pasta tão relevante como os direitos humanos, num status de proximidade com a presidência da República, porque éramos uma secretaria da presidência da República, então dentro do trabalho com a senhora e sob sua orientação e comando, onde o primeiro diálogo, quando a senhora me convidou a assumir a pasta de direitos humanos, foi o seguinte: direitos humanos não é de esquerda ou de direita, é de todos os brasileiros e brasileiras e de toda a humanidade. Então, cuide de fazer esse trabalho. Hoje a gente tem um país ideologizado, um país, assim, no pior sentido, né? No sentido mais vulgar desta palavra, que é transformar permanentemente em uma polêmica pobre, no ódio, no rancor. E tudo isso foi movido também como um ataque à própria senhora, às mulheres, ao significado dos avanços sociais e políticos que os governos do presidente Lula e que o seu governo, o nosso governo, constituíram. A minha primeira questão para a senhora é sobre o Brasil. Eu vou começar meio que invertido. Eu comecei falando da vida, mas eu quero falar do cenário internacional, porque a presidenta Dilma é uma pessoa que atuou para situar o Brasil no mundo com uma postura soberana, inclusiva, com profundo respeito com os povos, com multilateralismo, e, ao mesmo tempo, hoje nós vemos um país que diminuiu sua inserção no mundo e um novo cenário geopolítico mundial que este momento está desenhando. Como é que a senhora vê este momento e as posturas que estão estruturadas e apresentadas no enfrentamento à pandemia, mas na economia global, na política estabelecida,
a Ásia, a China, sobretudo, a Rússia, os Estados Unidos e a nossa América Latina. E, diante disto, esta loucura que vivemos no Brasil, com as posturas antidemocráticas e anti-internacionais, anti-internacionalistas que o Brasil tem no cenário internacional. A senhora poderia falar com a gente sobre o cenário internacional antes de tudo? Sem dúvida, querida Maria do Rosário, mas antes eu quero dizer que se para você foi uma honra, para mim também foi uma honra muito grande ter você no governo. Porque isso eu já te disse pessoalmente, já te disse público, já te disse de várias formas e vou reiterar. Porque eu tenho uma clareza a respeito da sua capacidade, da sua competência em várias áreas, mas especificamente nas de direitos humanos, eu acho que você marcou a sua presença, né, na liderança dos direitos humanos do meu governo, marcou, eu acho, um momento importante do governo. E marcou pelo seu compromisso, a sua capacidade de escutar. Você não fazia apenas uma fala, naquele momento, você conseguia reiterar a sua relação com todos os movimentos que estavam ligados à questão dos direitos humanos. Era uma coisa viva, era uma coisa de respeito. O que nós vivemos hoje, porque ter essa capacidade de dialogar sistematicamente, enquanto as coisas vão mudando e as coisas vão acontecendo, é algo crucial para se gerir uma pasta como direitos humanos. Você esteve atenta, presente, diante de todas as ameaças, quaisquer que fossem elas. E agiu. Então, eu quero te dizer do meu imenso reconhecimento, da minha imensa gratidão por ti e do meu reconhecimento da tua liderança feminina numa área que é muito difícil de ser enfrentada. Num país com tanta desigualdade como o nosso, que não é só desigualdade de renda, é desigualdade racial, é desigualdade étnico-religiosa, é desigualdade da nossa condição de mulher, né, dentro de um regime patriarcal. Enfim, é um país extremamente complexo no que diz respeito à desigualdade, até porque nós viemos de uma herança terrível, que é a herança da escravidão. Pois é. Então, eu te digo o seguinte, acho que eu queria dizer primeiro uma coisa. Eu acho que a crise do coronavírus, ela não produz as consequências danosas por si só. Eu acho que ela acelera o que já estava em andamento. O que uma crise como o coronavírus faz é acelerar algumas características do nosso país e algumas das características internacionais. No nosso país, ela acelera as consequências de um modelo neoliberal de uso do orçamento público, de redução do papel do Estado. Então, vejamos, o desmonte de todas as políticas sociais, não só em termos de restrição ao Bolsa Família, mas de desmonte dos CRAS, do Centro de Referência da Assistência Social, e da diminuição da importância da questão da assistência social. Porque as pessoas passam a não ter nem referência aonde procurar. Porque o que acontecia? Os CRAS eram um local de referência, onde as pessoas vulneráveis, os mais pobres, tinham um local onde procurar até para fazer seu próprio cadastro, para falar que mudou, para dizer, para informar ao governo, né? A saída dos médicos, que foi uma coisa terrível, né? Nós tínhamos reforçado o SUS, porque os médicos cubanos e os mais médicos vieram para reforçar o SUS, o sistema de atenção básica. Então, um monte de... Isso a gente vê no Brasil, mas interessante que nós vemos a mesma coisa no mundo. Porque nós estamos diante de uma crise que
de saúde pública. Nessa crise de saúde pública, o mundo está enfrentando justamente as consequências de políticas fiscais de redução do gasto social em todos os países do mundo. Isso significa, nos países mais ricos, a redução dos leitos hospitalares. Significa o fato de que você vê em países ricos não terem respiradores suficientes, não terem equipamentos de proteção aos agentes de saúde, médicos, enfermeiros, viajantes, suficientes. Enfim, não terem rapidez para obter testes. Isso é o quê? Isso é a crise do orçamento restrito na área de saúde. Se uma parte dos países desenvolvidos herdaram do pós-guerra, por meio dos estados de bem-estar social, herdaram sistemas sociais mais sólidos e ainda mantêm a sua capacidade, mesmo que comprometido em várias questões, mantém a sua capacidade, deve-se a isso. Porque nos anos recentes, você teve uma perda acelerada de condições de atendimento à população. Isso não aconteceu na mesma proporção nos países asiáticos, tanto no Japão como na Coreia, e, sobretudo, na China, que mostra uma grande capacidade de reação diante da crise. Então, você tem hoje um problema dado por essa crise do coronavírus. Não é ela que produziu. Não é ela que produziu. Não foi a crise. Ela acelerou o que já estava em andamento em todo o mundo, que é a crise do neoliberalismo. Nós vamos sair desse processo com muita clareza da importância do Estado como um agente público em várias áreas, na mitigação sanitária, mas também na questão do respaldo para as pessoas poderem ficar em casa, porque essa é uma crise de saúde pública que não tem vacina, não tem antirretroviral que possa permitir que você combata a doença, então você só tem uma arma para combater a doença. Nós não escolhemos essa arma. Temos. É essa única, que é o isolamento social. E o isolamento social implica que as pessoas têm que sobreviver. Para sobreviver, o Estado tem de assumir responsabilidade de garantir renda. O Estado tem de assumir isto para os mais vulneráveis. Não naquela moda da crise de 2008 e de 2009, que gastaram uma grana imensa salvando os bancos, por exemplo, nos Estados Unidos, e as pessoas perderam suas casas pela crise das hipotecas. Então, hoje, nós estamos diante de um momento muito, muito claro em que nós vamos discutir a retomada na sequência, porque vamos ter de discutir a retomada. As condições pelas quais nós construímos os mecanismos de combater a crise, tanto a crise social como a crise econômica e, sobretudo, a crise sanitária, vai ser também as condições pelas quais nós vamos poder sair da crise. Então, internacionalmente, estará em questão o Estado mínimo, o orçamento que só contempla gastos financeiros, que acha que o trabalhador pode virar um empreendedor individual, que torna o trabalho precário o trabalho dominante. Tudo isso será colocado em destaque e será discutido. Presidenta, eu destaco nesse seu pronunciamento que os efeitos das políticas fiscais, eles estão na base de todas as dificuldades que nós estamos enfrentando, não só no Brasil,
mas em todos os países do mundo que passaram por essa política e por essa linha de intervenção ao longo dos últimos anos, reduzindo investimentos na saúde, reduzindo investimentos sociais, que agora o Brasil mesmo ele foi pego com esta crise do coronavírus e em meio a um número de desempregados que já ultrapassava 11 milhões, 40% da população brasileira em situação de trabalho precário, em situação, na verdade, de subemprego. Estas pessoas, elas são aquelas que estão escolhidas para não participarem, em princípio, elas não estão em condições igualitárias de participar de um necessário isolamento para a contenção da epidemia e para sobreviverem. Então, o sistema, na verdade, o neoliberalismo, nessa fase ultra-neoliberal, ele levou ao extremo a ideia de que seres humanos são descartáveis. E, por isso, políticas públicas foram descartadas completamente. Eu cito um exemplo de ontem, o veto de Bolsonaro ao projeto de renda mínima. O PT e os partidos de esquerda tinham uma proposta de R$ 1.045. E eu gostaria que a senhora pudesse comentar esse aspecto, porque não sai do nada, sai da noção de salário mínimo, de mínimo para dignidade. Um mínimo que no seu governo chegou, inclusive, a ter o maior poder de compra de toda a história. O que nós observamos é que nós não conquistamos os 1.045, obtivemos uma conquista que, até por termos que conseguirmos dobrar o governo e o seu ímpeto de colocar R$200, unificando com os demais setores, conquistamos R$600, 2 vezes na mesma família, 1.200 para famílias monoparentais, mães, mulheres, chefes de família. Bom, o governo atrasou o pagamento, o governo não regulamentou, tudo isso de forma deliberada. Mas a senhora recordou um aspecto. Ao longo dos 3 últimos anos, desse último período, foram desmontados os sistemas de CRAS, CREAS, os sistemas... A única coisa que existe ainda é o CAD único, que foi uma tecnologia coordenada pela ministra Tereza Campelo, colocada em pé, em funcionamento, um cadastro único, viável para o contato e a ação de políticas públicas. Só que ontem, presidenta, o Bolsonaro vetou a inclusão de idosos e de pessoas com deficiência que estão na fila do BPC. Exatamente as pessoas que mais estão no risco, no grupo de risco. O grupo de risco. O grupo de risco. Ele corta o grupo de risco. A renda. Eu queria que a senhora pudesse, enfim, ainda não falando em perspectiva, mas em análise do Brasil, com mais investimentos, em alguns países, a gente vê que falam em investimento ilimitado. E no Brasil, tudo é limitado para o povo. Mas 1,2 trilhão foi depositado na conta dos bancos. Presidenta, assim, esse dinheiro depositado para os bancos volta para a sociedade, porque eu vi que o Banco do Brasil, por exemplo, recebeu o recurso e aumentou a taxa de juros. No meio dessa crise, o Banco do Brasil pulou sua taxa de juros, porque o governo é este, né? A mais de 3%. Eu até vou pegar o dado aqui, porque eu acho que é interessante, e eu sei que a presidenta Dilma é uma observadora dos números, né? O Banco do Brasil aumentou a taxa de juros de renovação de crédito, ou seja, quem está girando, precisando, 2,99% para 3,75% há 10 dias atrás, já durante a crise. Os bancos estão fazendo isso. Então, 1,2 trilhão para os bancos e para a população corta justamente os grupos de risco. Bom, presidente, esta é uma linha genocida contra o povo, essa é a minha observação. A senhora, como é que a senhora vê essa situação do povo brasileiro? Olha, eu acho extremamente grave a forma pela qual esse governo está lidando com a crise. Porque a crise sanitária, ela enseja um problema econômico. Não é porque as pessoas querem, não é o que fala o Bolsonaro. Na verdade, se você só tem um método de combate ao vírus, às mortes, aquela imensidão de caixões que nós estamos vendo na Itália, o isolamento social,
você tem de cumprir o isolamento social. Ainda mais, você tem de proteger aqueles que não vão poder trabalhar, que é a população brasileira, os 208 milhões. Em especial, os mais vulneráveis. Os mais vulneráveis é aí entendido quem? Os mais vulneráveis econômica e socialmente, ou seja, que ganham até 3 salários mínimos, sobretudo os que ganham até 1 salário mínimo. Os mais vulneráveis pela faixa etária, as crianças, as famílias uniparentais, tem de proteger. Proteger é o quê? É dar renda e dar condições de sobrevivência dentro dos seus lares. As melhores possíveis, dado as fragilidades que essas pessoas têm nos seus lares, porque muitos só têm um único ambiente dentro da sua casa. Então, a segregação passa a ser muito difícil. De qualquer jeito, a tranquilidade é garantir que eles não se preocupem com a sobrevivência, com o que vão comer. Assim sendo, nós sabemos, o Brasil tem condições melhores que qualquer outro país. Nós criamos, ao longo do governo do presidente Lula e do meu governo, nós criamos um cadastro único. E cadastrava quem? As pessoas as famílias mais frágeis. A gente queria proteger as famílias, as crianças e os jovens. Para proteger as crianças e os jovens, tinha de proteger as famílias que têm crianças e jovens. Esse cadastro único, ele contemplava, então, as famílias do Bolsa Família. Contemplava também pessoas que ganhavam até 3 salários mínimos. É um cadastro poderoso que define onde mora, quais são as condições de que vivem essas pessoas, que permitiu que a gente fizesse políticas sociais muito importantes. Por exemplo, o Mais Médicos foi feito cruzando onde não havia médico com cadastro único, para a gente perceber essa ligação entre saúde e renda, saúde e condições sociais. Ora, há tempos, desde do governo ilegítimo e golpista do Temer, eles vêm desmontando as políticas sociais. E ninguém falava nada. Ninguém tem. Ninguém da mídia tradicional. Ninguém da mídia tradicional. Porque muita gente falou contra. Vieram desmontando, desconstruindo a política como um todo, porque é uma tecnologia social que permitiu, por exemplo, que nós focássemos os programas. Como o Minha Casa Minha Vida também usou o cadastro único. Hoje, o cadastro único é necessário para que essas pessoas do cadastro único, que são 77 milhões, chegando a 100, vocês pegam a 100 fácil, se você quiser ampliar o cadastramento e colocar também o pequeno, o microempreendedor individual, aquele que, o borracheiro, o eletricista, a cabeleireira, o pequeno negócio, você chega aos 100 milhões de pessoas do Brasil que necessitam. Não é possível dar aos bancos trilhões e trilhões e não dar nada a essas pessoas. Por isso, a proposta de dar 1.045, tá, era uma proposta fundamental. E diziam, não, mas o Bolsa Família só dava 200, mas aí não entendem o que é o Bolsa Família. Uhum. As pessoas supunham que aqueles que recebiam o Bolsa Família não trabalhavam. Trabalhavam, sim, só que a renda que recebiam era uma renda insuficiente. O Bolsa Família completava essa renda. Por isso, quando nós fizemos a proposta, nós propusemos o salário mínimo como a renda mínima para essas pessoas que estão no cadastro, incluindo o Bolsa Família. Acabamos conseguindo, né, o 1.200, né, para as duas pessoas da família, ou 1.200
quando é uniparental, né? É uma família ou só com a mulher. Sobretudo, principalmente, dominantemente, só a mulher chefe de família. Então, eu acredito que nós temos de prosseguir na construção dessa rede sanitária, que é, na verdade, a grande defesa socioeconômica da população brasileira diante do coronavírus. É a rede de proteção do coronavírus. Então, se você defende o isolamento social, porque é só isso que nos resta, quando tiver vacina, quando tiver um remédio que seja de fato testado, que se mostre capaz de impedir as mortes, nós teremos outras alternativas. Mas agora a única alternativa é o isolamento social. Isso está provado. Se a gente não quiser ver filas de caixão por todo o Brasil. E nós não queremos. Então, a questão para garantir o isolamento não é sair por aí, sair pela rua feito louco, conversando e expondo as pessoas, aglomerações, o que é muito perigoso e, mais do que perigoso, é quase um crime. É um crime contra a população. Não é isso. É construir essa rede de proteção. E aí, quem é responsável por isso? O governo. É a hora do Estado. É a hora que o Estado mostra que é capaz. Na hora que ele constrói o quê? Ele constrói os mecanismos de contenção da crise. Não é só remédio. É a renda mínima. Um salário mínimo ou R$ 1.200 mínimos para as pessoas. É a garantia que ninguém demite ninguém. Exatamente. Exatamente. E quando reduzir o salário, o Estado tem de repor, que nós não estamos na hora, de maneira alguma, de redução de salário de quem quer que seja. Qualquer proposta nesse sentido desmonta a nossa armadura contra o coronavírus, porque tem uma armadura. A armadura é econômica social. Da mesma forma, o dinheiro, a Caixa Econômica é capaz de fazer isso, o Banco do Brasil é capaz de fazer isso. Não requer prática nem habilidade, só requer uma coisa, compromisso social. E isso esse governo, infelizmente, não tem. E fica, por exemplo, o ministro Onyx Lorenzoni dizendo que precisa de fazer uma opção de coisas antes. Não precisa, não. Claro. Acelerar e, de fato, levar os recursos à mão das pessoas. Eu vou dizer melhor, à mesa das pessoas. E aí, isso vale para ninguém demite ninguém, isso vale para financiamento de pequena empresa, porque não dá para acreditar que uma pequena e uma microempresa não são cruciais. Nós sabemos que elas fazem parte da riqueza da rede social de um país. A riqueza não está dada pela quantidade de dinheiro concentrado na mão de um grupo pequeno de grandes bancos, mas é essa riqueza espalhada em rede por todo o país, com micro, pequenas e médias empresas, que tem de ser para o futuro também, não é só para agora. Para a gente sair dessa depois, precisamos deles. Precisamos que essas empresas, que são produtos da nossa sociedade, estejam intactas. Ou seja, não entrem em falência, não fechem definitivamente, não eliminem empregos. Então, hoje, tem duas coisas. Tem essa questão que é a barreira e a armadura social necessária para enfrentar o isolamento. Mas tem uma outra luta, que é a luta sanitária. Exemplo, Maria do Rosário, eu acho estarrecedor que no Brasil não se faça teste. Pois é, exatamente. Nós vimos a crise chegando. 2 meses antes dela chegar, nós vimos ela chegar. Eu assisti vários programas de televisão que
o ministro Mandetta justificava não fazer testes. Como se teste fosse uma coisa absurda. Acho fundamental que se teste a população. Pode ser da forma mais rápida possível. Pode ser através do que está sendo feito, eu acho, por aquele reitor da Universidade de Pelotas, do Halal, que está fazendo uma espécie de pesquisa sanitária, epidemiológica, sei lá como chama. Mas eu acho que a gente só vai conseguir enfrentar essa crise se souber direitinho o tamanho dela. Hoje, nós sabemos que é a subnotificação. Está tudo subnotificado. É impossível que o Brasil tenha só essa quantidade de pessoas infectadas e que nós não tenhamos certeza da quantidade de pessoas que estão morrendo pelo coronavírus. Eu acredito que uma das questões fundamentais que o governo está falhando é na questão da sua capacitação. 1, teste. 2, equipamentos em número adequado. Equipamento para quê? Para proteger, primeiro, obviamente, as pessoas da área de saúde que estão lidando com a doença e com os doentes. As pessoas que estão, por serem de setores essenciais, estão lidando com o risco diuturnamente nas suas vidas e noturnamente também. Que são, por exemplo, os policiais. Essas pessoas que estão nos supermercados atendendo todos nós com alimentação. As pessoas das farmácias que estão lá atendendo também, vendendo medicamentos, entregando medicamentos. Essas pessoas têm de ter proteção, Maria do Rosário. E isso é algo que o pessoal da área do Ministério da Saúde, junto, porque nós temos, Maria do Rosário, apesar do desprezo que o presidente demonstra pelos estados e municípios, nós temos uma rede interligada de saúde que funciona. A relação do Ministério com as secretarias estaduais e secretarias municipais. Essa teria de ser outra grande barreira ao vírus e uma grande ofensiva no combate a ele. Então, eu acredito que há falhas muito grandes no Brasil pelo governo no enfrentamento dessa crise, e me preocupa muito. Bem, presidenta, eu avalio que o governo, o que o Brasil tem de positivo ainda são os sistemas que funcionam. A criação e constituição do SUS demonstra ser um grande acerto realizado após a Constituição de 88 no Brasil. Como ele foi construído ao longo de todo este período, e foi, por exemplo, os leitos de UTI que existem, foram, sobretudo, estabelecidos no governo do presidente Lula e no seu governo, multiplicados. O Padilha participou conosco de um debate e mostrou que os investimentos ainda do nosso período, preocupados com a atuação do Estado e com a responsabilidade pública do Estado brasileiro, com a saúde da população, e investindo na ideia de um sistema federativo com a União, os estados e, sobretudo, os municípios na ponta, desde a atenção básica até a mais alta complexidade, este é um sistema que funciona. O que acontece em relação ao SUAS, por exemplo, o Sistema Único de Assistência Social, que foi constituído aí como sistema ao longo do seu governo, é que não houve tempo de consolidação como o SUS foi consolidado. Por mais tempo ele foi consolidado. O SUS foi totalmente atacado. Até porque, constitucionalmente, foi desmontado. E agora, eu fico pensando assim, eu penso na Bom Jesus, na Vila Maria da Conceição, na Cruzeiro, na Restinga. Se os CRAS tivessem continuado operantes com a força e o sistema como um todo,
nós teríamos agora a possibilidade, junto com defesa civil, junto com como a gente atuava nos momentos localizados de tragédias e de crise, nos dedicando, nós poderíamos mobilizar o Brasil para deixar, por exemplo, cestas básicas, fundamentais à vida, ao mesmo tempo que a renda, mas nós poderíamos estar deixando alimento na porta das pessoas, como, aliás, as empresas privadas de teleentrega estão produzindo, entendeu? Para o seu nicho pequeno. Maria do Rosário, uma das coisas mais importantes, quando nós saímos do mapa da fome da ONU, ou seja, quando a gente conseguiu reduzir a população que passava fome no Brasil ao nível que a ONU considera saída do mapa da fome, ela atribuiu a vários programas, o Bolsa Família, a nossa política para a agricultura familiar, mas, sobretudo, ao Programa Nacional de Alimentação Escolar, o PNAE. Hoje, quando fecharam as escolas, o PNAE teve uma parte da sua atuação comprometida. A primeira providência que nós fizemos no Congresso, se eu não me engano, foi construir as condições de recursos financeiros, né, propor que fosse destinado recurso para a alimentação escolar, a merenda escolar. E aí eu te digo o seguinte, isso é fundamental. Os CRAS podiam auxiliar nisso, assim como a rede as redes das escolas e das comunidades. Eu acho, há pouco tempo aqui, apareceu de uma das pessoas que estão nos acompanhando, um rapaz, a seguinte observação. Ele disse, se a gente tivesse investido mais em Manguinhos e em outras instituições de pesquisa e de produção de remédios, etc., e de testes, nós já teríamos hoje condições melhores de enfrentamento. E aí eu te falo uma coisa estarrecedora. Quem é o maior produtor de álcool mundial? É o Brasil. Porque nós temos uma produção de etanol. Então, faltar álcool no Brasil, nossa, mesmo sobre a forma de gel, que não requer prática nem sequer habilidade, ou seja, não tem nenhum desafio tecnológico, é algo estarrecedor. O governo federal já tinha de ter entrado nesta área, na área da reconversão. Já tinha, porque nós não somos um país sem condições industriais, sem condições de enfrentamento, produzindo máscaras, produzindo equipamentos, produzindo testes, mas aí precisa de ter equipado as instituições. Mesmo que as instituições tendo sido objeto de corte sistemático, elas conseguiram, pelo menos, apresentar um resultado em termos de produção de testes. Agora, eu te digo o seguinte, era hora de estar fazendo uma grande discussão na base da reconversão para encarar essa crise, né? De como encarar, né? Falta, em alguns lugares, me foi informado que falta lençol em hospital. Então, empresas que podem perfeitamente serem reconvertidas para produzir rapidamente. Nós de fato, estamos sem presidente, como muito bem, é isso mesmo. A Vaga está dizendo. Infelizmente, não temos direção. Mas, se fosse só sem presidente, vá lá. Tá? A gente já sabia, há um ano que nós estamos sem presidente. Agora, nós estamos também há um ano sem ministro da Economia, há um ano sem chefe da Casa Civil. E estamos enfrentando uma das mais graves crises, né? Com o piloto tendo sumido. Exatamente. E com
uma proposta que joga as pessoas na morte, porque é isto que esse governo está fazendo. Não é só eles estão fazendo o contrário do que interessa à população. Presidenta, entre as medidas legislativas que eu tomei, e a gente já vai encaminhando para o final, uma delas foi um projeto de lei para colocar a merenda escolar, para abrir as dispensas das escolas e também possibilitar que o recurso do PENAE continue sendo operacionalizado, a compra da agricultura familiar, a compra de alimentos para entrega à família das crianças, para contribuir nessa parte da alimentação. E os outros, que eu ingressei também, graças ao pessoal que envia para a gente, foram PDLs, projetos de decreto legislativo, que eu espero que o presidente Rodrigo Maia coloque em votação para impedir o corte, a continuidade dos cortes de recursos do CNPq e da CAPES. Que o CNPq, por exemplo, está destruído. A CAPES foi a menos de 50%. Então, isso que o reitor de Pelotas faz, o que a URGS está fazendo, a URGS desmontou um respirador para conseguir criar na sua faculdade de engenharia peças e verificar como pode montar mais rapidamente. O Instituto Federal, por exemplo, que tem a sua sede, a sua reitoria em Bento Gonçalves, que é da área de enologia, está trabalhando o vinho que já passou, transformando em álcool adequado ao uso antisséptico para a limpeza. E eu pergunto, agora a senhora falou no etanol, se o Instituto Federal consegue fazer isso numa produção de estudo que ele tem, com vinho, imagina o etanol brasileiro. Então, por favor, escutem a presidenta Dilma, mais uma vez, neste país, sobre o que falta. O que falta é governo, o que falta é comando. Sem Estado, o Brasil não supera suas crises. O Brasil foi refém do curto prazo durante muito tempo. O Brasil produziu soluções, um projeto nacional de desenvolvimento ao longo de um período de governo que era democrático e que tentou aprofundar a democracia com um rosto social e humano. Agora, nós estamos em um grande impasse, nós temos que enfrentar essa crise sem um governo e com fascistas de plantão. Eu queria encaminhar o final com a senhora para lhe perguntar sobre esse cenário político, hoje, como enfrentar esse cenário político diante das instituições e das ausências delas também. Olha, eu acho, Maria do Rosário, que nós temos de estar sempre fazendo propostas e tentando explicar como se viabilizam as propostas que nós fizemos. Nós temos a obrigação de fazer propostas concretas, propostas que sejam possíveis. Eu pedi à ministra Tereza Campelo, aliás, ela já estava fazendo um passo a passo sobre como paga, um passo a passo para o governo, porque nós sabemos como é que faz para pagar, nós já pagamos isso, né? Nós sabemos como coloca as coisas na mão das pessoas. Nós montamos a tecnologia social para isso. Mesmo ela estando parcialmente desmontada, eu quero dar um exemplo. Eles restringiram muito, por exemplo, o que tem farmácia popular, que era para dar remédio para hipertensão, diabetes e asma. As 3 doenças crônicas que fazem com que uma pessoa esteja no grupo de risco quando ela entra em crise. Se ela tiver em crise de diabetes, se ela tiver em crise de hipertensão ou asma, ela é grupo de risco. Eles desmontaram isso. Então, ou deixaram isso bem capanga. Aliás, capanga não, capenga. Capanga também tem lá, presidenta Dilma. Também tem capangas por lá. Não, é mais do que capanga, viu? Já é o... Eu vou te dizer, é o próprio. Né? Sem adentrar muito. Né? Os atos falhos são aqueles que o Freud dizia que revelam muito do que você está pensando. Eu acho que tem um lado dessas políticas que são, de fato, criminosas, né? Que são de capangas. Mas eu queria só levantar o seguinte. É fundamental que eu acho que hoje, né, a nossa política seja a política da defesa da vida
integralmente das pessoas, não só da saúde, mas também da vida em termos de sobrevivência econômica, financeira, de sua família, do conforto, do acesso a bens e serviços. Isso é a nossa briga hoje. As outras brigas, nós devemos fazê-las, mas eu acho que, prioritariamente, é isso que nós temos de defender hoje. É essa a nossa política, em defesa da vida e da sobrevivência das pessoas mais pobres desse país. E eu quero terminar dizendo o seguinte: é necessário passar recursos para impedir que grandes bancos e grandes financeiras ou grandes empresas quebrem. Mas passá-los no escuro é muito perigoso. Então, eu sugiro que todos os sistemas, que está sendo votado hoje no Congresso, um pacote de resgate bancário via Banco Central. Eu acho que o Congresso tem de exigir todas as formas de transparência possíveis. Controle do TCU, controle do Senado, controle da Câmara, critérios para dizer em que condições foi repassado e como é que foi repassado. Autorize-se, repasse, mas controle-se para quem? Senão, nós vamos ter, mais uma vez, aquela explosão de riqueza daqueles que fizeram os resgates. É isso que nós temos de evitar. Presidenta, vamos preparar estas emendas, os destaques. O pessoal vai estar no plenário, a Gleisi está no plenário, sustentando isso, porque ela está em Brasília. Nós estamos com a nossa bancada atentos, criando um espírito de unidade nos partidos de oposição para enfrentar essa situação. Mas eu quero destacar neste final, com imensa gratidão pela sua vida, pelo seu trabalho, pela sua coerência ética e política ao longo dessa vida. Eu quero destacar esse compromisso com o Brasil e com cada brasileiro e brasileira. Isso está faltando no poder hoje. E esse povo brasileiro foi induzido a muitos e muitos erros. Mas a generosidade das suas palavras e da sua compreensão política nos faz entender que, neste momento, o que nós temos que estar pautando é a vida das pessoas, pelo compromisso que, no início, a senhora disse, com os direitos humanos, com a humanidade, com o valor de toda pessoa humana como igual. Não falando só na inclusão das pessoas como um direito, mas na igualdade como um direito. Um direito democrático, um direito humano. Eu queria, daqui onde eu estou, me oferecer um café. Eu queria poder me oferecer um café. Eu gostaria muito de tomar um café feito por você. Eu não tenho como. Eu estava aqui, depois eu parei até, mas eu estou com essa xícara que alguém me deu e eu quero dizer que essa frase aqui que foi dita, né? Quando as pessoas... Ninguém solta a mão de ninguém. As pessoas diziam assim, será? E agora, ainda mais nessa crise, a gente não pode nem tocar a mão das pessoas, a gente não está conseguindo oferecer um café. Mas, simbolicamente, eu quero dizer que esta frase é exercida pela senhora ao longo de toda a sua vida. Tá? Você toma um café e eu uma aguinha. Pronto, ao longo de toda a sua vida, desde o enfrentamento à ditadura, desde uma jovem, de uma menina, ao longo de toda a sua vida. Muito obrigada por tudo. Tá? É isso. Muito obrigada a você também, Maria do Rosário. Você é uma grande lutadora, uma grande. O Rio Grande do Sul tem de ficar assim, muito feliz por ter mulheres como você. Eu fico muito feliz por você ter participado do meu governo. Foi uma honra. Obrigada. O Elias, grande para você. Ele está dando um oi para a senhora aqui, discutir aqui, dá oi. Né? Aí... O café foi ele que fez, ele disse que ainda vai oferecer esse café. Ele está fazendo café agora. Divisão do trabalho, agora ele faz café e você toma. É isso aí, tem que fazer o café. Vai ter hora que tem que fazer também, né, Maria? Tem, com certeza. Mas um abraço, viu? Felicidade. Que o Brasil seja feliz. Um beijo. Valeu, obrigada, Dilma. Dilma, excelente, obrigada. Tchau.